Então vamos lá, questão da FUVEST de 2001 fala o seguinte: na pesagem de um caminhão no posto fiscal de uma estrada, são utilizadas 3 balanças. Sobre cada balança são posicionadas todas as rodas de um mesmo eixo. As balanças indicaram 30.000 newtons, 20.000 newtons e 10.000 newtons. Tá? Como está indicado ali na figura, né? Os 30.000 aqui, os 20.000 aqui e os 1.000 newtons aqui. A partir desse procedimento, é possível concluir que o peso do caminhão é de... Bom, gente, o que tu tem que entender aqui é o seguinte. Tu tem que entender que se essa balança está indicando aqui 30.000 newtons, essa 20.000 e essa 10.000, é por causa que é aquela quantidade de força que tu está pressionando a balança naquele ponto ali. Então, essa força de 10.000 newtons, gente, é a força normal que essa parte do caminhão aqui faz sobre a balança. Então, a normal que vale ali, 10.000 newtons. Só que se tu tem uma normal atuando na balança, que o caminhão faz na balança, por consequência, por ação e reação, a gente tem uma força normal aqui que vale o mesmo valor, os mesmos 10.000 newtons. Mesma coisa aqui. Eu tenho uma força normal, que é a força que o caminhão está fazendo no chão, valendo 20.000 newtons, para baixo. E eu tenho a força normal, que é a força que o piso faz sobre o caminhão, que vale 20.000 newtons também. E, por consequência, 30.000 newtons aqui. Essa é a força normal. E essa aqui é a outra força normal. Gente, no total, quanto que eu tenho de força normal para cima? Eu tenho 10.000 aqui, 20.000 aqui e 30.000 aqui. Então, o total das normais ali, que eu posso chamar de N1, N2 e N3, N1 mais N2 mais N3, somando todas elas, a gente fica com 10.000 mais 20.000, fica 30.000, mais 30.000, 60.000 newtons. Portanto, gente, a quantidade de força normal que a gente tem é de 60.000 newtons. Se aquele caminhão está em repouso e permanece em repouso ali na vertical, gente, tudo que eu tenho de força para cima é tudo que eu tenho de força para baixo. O que eu tenho de força atuando para baixo no caminhão, gente? Sobre o caminhão, eu tenho atuando a força peso. Se eu tenho 60.000 para cima, eu tenho que ter um peso de 60.000 também. Por quê? Porque daí o peso e as normais vão se anular. E daí a força resultante dá igual a zero. E quando a força resultante é igual a zero, a aceleração resultante é igual a zero. Isso quer dizer, o corpo não está acelerando, ele não está modificando a sua velocidade. Se ele está parado, ele permanece parado. Então, a alternativa correta dessa questão aqui, 60.000 newtons, como está na letra E de Espanha. Então, aí uma questão da URGS de 2013 que fala o seguinte. Nas figuras X e Y abaixo, está representado um limpador de janelas trabalhando em um andaime suspenso pelos cabos 1 e 2, em 2 instantes de tempo. Então, tu tem aqui o primeiro instante e o segundo instante. Durante o intervalo de tempo limitado pelas figuras, você observa que o trabalhador caminha sobre o andaime, indo do lado esquerdo, figura X, para o lado do direito, figura Y. Então, ele está andando para a direita. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da sentença abaixo, na ordem que aparece. Após o trabalhador ter se movido para a direita, figura Y, podemos afirmar corretamente que, em relação à situação inicial, figura X, a soma das tensões nos cabos 1 e 2 ou permanece a mesma ou aumenta ou diminui, visto com o que acontece com as tensões nos cabos 1 e 2. Gente, o que tu tem que entender é o seguinte. Em primeiro lugar, a força resultante sobre aquele sistema tem que ser igual a zero para o andaime ficar parado, para a pessoa ficar no andaime sem ele cair, né? Obviamente. Ou ele não curvar para um lado ou para o outro. Muito bem. Se isso vai acontecer, gente, tu tem que te dar conta do seguinte. Tudo que eu tenho de força para baixo é igual a tudo que eu tenho de força para cima. O que eu tenho de força para baixo ali na situação, gente? O que eu tenho de força para baixo, desconsiderando o peso do andaime, tá? Eu sei que isso aqui é meio
meio forçado de pensar, mas vamos pensar que é um andaime bem levezinho. Vamos considerar que só tem o peso do cara. O que tu tem de força para baixo é o peso do cara. Logo, aquelas duas cordas tem que fazer uma força total para cima. A força total, que é a soma da corda 1 com a corda 2, que tem que ser igual ao peso do cara. Se o cara pesar 600 newtons, a soma das forças tem que ser 600 newtons, tá? Muito bem. Então, como ele só está andando para a direita e para a esquerda, na verdade, como ele está andando só da esquerda para a direita nesse caso aqui, ou mesmo que ele estivesse andando da direita para a esquerda, não importa para onde ele está andando, a soma das forças do cabo de tensão 1 e o cabo de tensão 2 tem que permanecer a mesma. Tá? Tem que ser igual ao peso do carinha ali. Então, a gente já exclui essas três aqui. E o que acontece, gente? Como ele está andando para a direita, à medida em que ele se aproxima do cabo 2, o que está acontecendo? O cabo 2 tem que puxar com mais força. Então, vamos supor que o peso do carinha fosse 600 newtons. O peso do carinha é igual a 600 newtons. O peso do carinha não mudou de uma situação para outra, certo? Mas as forças que as cordas fazem mudaram. Quando ele estava mais próximo da corda 1, a força que ela fazia era maior do que da corda 2. Então, vamos botar aqui, sei lá, 400 newtons de tensão aqui e 200 newtons aqui. O que aconteceu quando ele mudou de lado e inverteu a situação? Agora, os 200 newtons são na corda 1 e os 400 newtons são na corda 2. Ou seja, diminui a tensão no cabo 1 e essa diminuição corresponde ao aumento na tensão no cabo 2, para que a força resultante continue sendo igual a zero, para que a força, nesse caso, que eu supus esse valor de peso de 600 newtons, para que essa força para cima continue valendo 600 newtons. Tá? A alternativa B é a correta. Essa questão de andaime é uma questão bastante recorrente, já caiu umas 2 ou 3 vezes aí nas provas. Vamos lá então, uma questão da Unesp de 2011, que fala o seguinte, ó, um lustre está pendurado no teto de uma sala por meio de 2 fios inextensíveis, de mesmo comprimento e de massas desprezíveis, como mostra a figura 1, onde o ângulo que cada fio faz com a vertical é 30 graus. Isso na figura 1. As forças de tensão nos fios têm a mesma intensidade. Considerando que cosseno de 30 graus é igual a 0,87, se a posição do lustre for modificada e os fios forem presos ao teto mais distantes um do outro, de forma que o ângulo que cada um faz com a vertical passa a ser o dobro do original, ou seja, 60 graus, como mostra a figura ao lado, a tensão em cada fio será igual a... Muito bem, gente. O que a gente tem que fazer nesse caso aqui é decompor as forças. Vamos colocar aqui o seguinte. A força de tensão que é feita aqui, ó, está representada em vermelho. E a força de tensão que esse fio aqui faz está representada em vermelho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aquela força de tensão da esquerda ali. T. O ângulo aqui é 30 graus. E eu vou decompor aquela força, gente. Tá? Eu vou decompor aquela força. Como assim? Eu vou transformar aquela força de tensão T num valor TY e num valor TX. Eu tenho uma força inclinada, é a mesma coisa que eu tenho ali uma força para cima e uma força para a esquerda, que eu vou chamar de TY e TX. Muito bem. Eu vou relacionar essa força TY e TX com o ângulo da seguinte maneira, gente. Deixa eu mudar a cor aqui. Eu sei que o T é a hipotenusa e que o TY o TY é o cateto adjacente. Portanto, a gente usa aqui o cosseno de 30 graus
cosseno de 30 graus, é o cateto adjacente, que é o TY, sobre a hipotenusa, que é o T. Portanto, a gente pode escrever que o TY é igual a T cosseno de 30 graus, tá? O que eu tenho que entender aqui, gente? Eu tenho que entender que em ambas as situações, tanto na situação 1 quanto na situação 2, eu tenho que 2TY, vou botar aqui TY1, tem que ser igual ao peso do lustre. Por que 2TY1, gente? TY é a componente vertical dessa força de tensão. Só que tu tem duas cordas, portanto, tu tem que as duas tensões, as duas componentes da tensão na vertical tem que suportar o peso do lustre. E nessa situação aqui, 2TY2 tem que ser igual ao peso. Portanto, o que eu tenho aqui, ó, gente? Eu tenho que 2TY1, que é duas vezes a tensão 1 ali no caso, vezes o cosseno de 30 graus é igual ao peso. E nessa outra situação eu tenho que 2 vezes a tensão Y2. Quem é a tensão Y2? Se aqui é T cosseno de 30 graus, aí vai ser T2 cosseno de 60 graus. Obviamente só mudou o ângulo. E como a gente está falando do fio 2, muda para fio 2 também. Tá? O que a gente pode igualar, gente? O peso do lustre é o mesmo nas duas situações. Portanto, esse P aqui é igual a esse P aqui. E daí a gente fica que P é igual a P, ou 2T1 cosseno de 30 é igual a 2T2 cosseno de 60. Vamos escrever. 2T1 cosseno de 30 graus é igual a 2T2 cosseno de 60 graus. Tá? O que eu vou fazer aqui agora, gente? O 2, ele está dos dois lados, posso cortar. Tá? Como ele está multiplicando todo mundo, ali eu posso cortar ele dos dois lados. Como eu quero saber como que ficou o original em relação... Na verdade, eu quero saber como ficou o 2 em relação a 1. O que eu vou fazer? T1 vezes cosseno de 30 graus. Ele disse que o cosseno de 30 graus é 0,87. T2 vezes... Gente, lembrando da tabelinha do seno, cosseno e tangente, tá? Para a gente poder colocar aqui no lugar do cosseno. Se tu não lembra, relembra aqui comigo, tá? Seno, cosseno, 30, 45 e 60. Essa aqui é importante tu saber de cabeça, né? Vamos lá, como é que a gente completa mesmo? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo dividido por 2. Raiz em cima. Aqui fica raiz, 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 raiz. Portanto, o cosseno de 60 graus, olha aqui, ó, ele é 1/2. Pego o 2 que está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. Fica aqui a tensão 2 é igual a 2 vezes 0,87. Vou botar aqui, ó. Fica aqui a tensão 2 é igual a 2 vezes 0,87 a tensão 1. Só para eu não perder muito tempo aqui, vou fazer na calculadora. 2 vezes 0,87 dá 1,74. Então, essa multiplicação lhe dá 1,74. A tensão 2 é 1,74 vezes o valor da tensão 1, como está na alternativa na letra B, de Brasil. Questão da UERJ de 2018, que fala o seguinte: ó, uma luminária com peso de 76 newtons está suspensa por um aro e por 2 fios ideais. No esquema, as retas AB e BC representam os fios. Então tá aqui a reta AB
e aqui a reta BC. Cada uma medindo 3 metros. E D corresponde ao ponto médio. Maravilha. Entre A e C. Muito bem. Sendo BD igual a 1,2 metros e A, C e D pontos situados na mesma horizontal, a tração do fio AB em newtons equivale a... Gente, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é desenhar as forças que estão atuando ali naquele fio AB. Muito bem. Vou botar aqui em azul a força de tensão que está atuando ali no fio. A força de tensão atua sempre na direção do fio. Então tá aqui a tensão e aqui eu vou ter um ângulo θ formado com a vertical. Só para não ficar tão ruim o desenho, eu vou dar uma inclinadinha maior naquela força ali, ó. Então eu tenho aqui a tensão, eu tenho aqui a vertical, tá? E o ângulo θ formado. Gente, eu vou decompor aquela força ali em Tx e Ty. Porque é assim que a gente resolve os problemas de estática, a gente decompõe as forças. Ty é a componente vertical, Tx a componente horizontal. Eu tenho ali um triângulo retângulo, certo, gente? O que vai acontecer ali? Em primeiro lugar, eu sei que eu vou ter um Ty relacionado com essa corda AB aqui, e eu vou ter outro Ty relacionado com essa corda BC aqui. Sim ou não? Pô, gente, se eu tenho essa corda contribuindo com uma parte Ty, eu tenho a outra corda contribuindo com outro Ty também. E como a inclinação das cordas são as mesmas, a gente pode escrever que 2 Ty é igual ao peso daquela luminária que é 76. Certo? A gente já pode descobrir que o Ty é 76 sobre 2. Tá? 76 sobre 2, que dá 38. Então o Ty vale 38. Maravilha. Tá, mas era o Ty que eu queria, gente. Tem que tomar cuidado que não é ele que eu quero. Eu quero o valor da tensão no fio AB. Como é que eu relaciono o Ty, o ângulo e a tensão no fio AB? Muito bem. Eu vou saber o seguinte, ó, gente. Eu vou saber o seguinte. Deixa eu mudar de cor aqui. Eu sei que o ângulo, o T e o Ty estão relacionados da seguinte maneira. Eu tenho a hipotenusa e o cateto adjacente aqui. Eu sei que o cosseno de θ é o cateto adjacente, que é o Ty, sobre a hipotenusa, que é o T. Passo o T multiplicando. Eu sei que o Ty é igual a T vezes cosseno de θ. Muito bem. Portanto, eu sei que 38 é igual a T, que eu não sei, vezes o cosseno do ângulo, que eu também não sei, gente. Agora parece que eu tenho duas incógnitas para descobrir. Só que não, né, gente? Eu posso pegar esse triângulo 3, 1,2 e o outro lado que eu não sei e descobrir quanto é que é o cosseno do ângulo. Porque se eu pegar que o cosseno daquele ângulo θ é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa com aqueles valores que ele está me dando, eu sei que o cosseno do ângulo θ é igual ao cateto adjacente, que é 1,2, sobre a hipotenusa daquele triângulo ali, que é 3. Portanto, o cosseno de θ é igual a 1,2 sobre 3. Isso aqui dá 0,4. Se eu pegar 1,2 e dividir por 3, eu fico com 0,4. O que eu faço agora aqui? No lugar do cosseno de θ, eu boto 0,4. Vai ficar 38 é igual a T vezes
0,4. Pego esse 0,4 que está multiplicando, passo dividindo, fica aqui a tensão é igual a 38 sobre 0,4. 38 sobre 0,4 vai dar 95, tá? Fiz na calculadora para não perder muito tempo ali. Tensão é igual a 95 newtons, como está na alternativa da letra C de Canadá. Problema assim que tu tem um lustre, tu tem alguma coisa presa com cordas, não importa o ângulo que está formando ali, decompõe as forças, descobre as coisas que tu precisa, tá? Sempre assim, sempre tem que decompor as forças. Bom, vamos lá. Um estudante de física tentando demonstrar que no equilíbrio a soma das forças externas que atuam sobre um corpo é nula, construiu uma armação e pendurou uma caixa de 20 kg em 3 cabos, conforme o esquema abaixo. Considere que a raiz de 3 é 1,7 e gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. A tração sobre o cabo 2, então vamos pegar aqui a tração sobre o cabo 2, encontrada pelo estudante foi de aproximadamente. Para começar, gente, vamos identificar as forças que estão atuando aqui na questão. Eu tenho aqui a força peso. Se a massa é 20, a força peso é 200 newtons. Quem segura essa caixa é essa tensão no cabo 1, que tem que ser 200 newtons também. Se a caixa está parada e permanece parada, a tensão tem que ser igual ao peso. Maravilha. Só que se essa tensão atua desse lado da corda, vai atuar desse lado da corda também. E a tensão é sempre a mesma dos dois lados da corda. Portanto, a tensão aqui é 200 também. Maravilha. Gente, o que mais que eu tenho de força ali? Eu tenho essa força aqui, T3, e eu tenho essa força aqui, T2, que é o que eu quero descobrir. Gente, só que eu posso fazer o seguinte, ó. A T3, eu posso decompor ela. Eu vou botar aqui, ó. T3, eu tenho aqui o ângulo de 30 graus, e eu vou decompor aquela T3 ali em vamos botar aqui desse lado aqui que facilita as coisas. T3Y e T3X. Muito bem. Eu sei que a T3X, gente, que é essa componente aqui, ó, T3X, tem que ser igual a T2. T3X tem que ser igual a T2. E eu sei que a T3Y tem que ser igual a tensão 1. T3Y tem que ser igual a tensão 1. Só que a tensão 1 a gente já sabe que vale 200. Então o que a gente sabe a princípio é isso daqui. Deixa eu melhorar aqui só a escrita. T3Y 200. Maravilha. Vamos ver o que a gente pode fazer aí para descobrir as coisas. Em primeiro lugar, vamos tentar descobrir quanto que é a T3X. Só que não vai dar. Vamos fazer o seguinte. Vamos escrever o que eu sei. Eu sei que, por exemplo, que o seno de 30 graus, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, cateto oposto T3Y sobre a hipotenusa, que é T3, eu posso reescrever isso aqui como T3 seno de 30. Portanto, T3Y é igual a T3 vezes o seno de 30. Ou seja, a gente pode escrever que o T3Y
é igual a T3 vezes o seno de 30, que é 1/2, tá? Esse valor do seno, tu tem que saber daquela tabelinha. Ou seja, a gente pode escrever que o T3 é 2 vezes o T3Y. Só que o T3Y, que é a componente vertical ali da força de tensão no cabo 3, vale 200. Isso aqui vale 200. Portanto, a T3 vale 400. Maravilha. A T3 vale 400. Agora que eu sei o valor da T3, eu posso escrever que o cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente, tá? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Só que o cateto adjacente é o T3x sobre o adjacente sobre a hipotenusa, que é o T3. Então fica que o cosseno de 30 graus é igual a T3x sobre o T3, que a gente acabou de descobrir que é 400. E, portanto, o T3x é igual a 400 vezes o cosseno de 30. Tá, e aí? Portanto, o T3x é igual a 400 vezes o cosseno de 30, olhando a tabela, raiz de 3 sobre 2. Ele disse aqui na questão, ó, use que raiz de 3 é 1,7. Portanto, o T3x é igual a 400 vezes 1,7 dividido por 2. Vamos fazer aquela continha ali na calculadora, tá? Para não perder tempo. 400 vezes 1,7 dividido por 2 dá 340. Portanto, o T3x é 340 newtons. Só que olha aqui, gente, o T3x é igual à tensão no cabo 2. Portanto, a tensão no cabo 2 tem que ser igual àquele valor que a gente acabou de encontrar. 340 newtons é a tensão no cabo 2, como está na alternativa da letra D de Dinamarca. Uma questão aí complicadinha, mas que tu resolve só por trigonometria, né, por decomposição de forças, como são todas as questões de estática do ponto material. Então vamos lá para uma questão da FUVEST que fala o seguinte, ó. Um bloco de peso P é suspenso por 2 fios de massa desprezível, presos à parede em A e B. Tá? Então o ponto A aqui e o ponto B aqui. Como mostra a figura. Pode-se afirmar que o módulo da força que tensiona o fio preso em B, ou seja, o módulo da tensão deste fio aqui, vale P sobre 2, P raiz de 2, P raiz de 2P ou 2P. Bom, gente, o que tu tem que entender aqui é o seguinte. Eu vou ter forças atuando ali em cada um daqueles fios, tá? Nesse fio aqui, gente, eu tenho que entender o seguinte. Sobre esse bloco, eu tenho o peso P atuando e eu vou dizer que eu tenho uma tensão T1 atuando. Por que eu tenho uma tensão T1? Porque eu estou chamando esse fio de 1 aqui. Só que se eu tenho uma tensão T1 atuando de um lado da corda, eu tenho a tensão T1 atuando do outro lado da corda. Então tá. Então eu vou desenhar este ponto aqui que eu estou te mostrando agora, esse ponto central aqui de ligação das cordas, aonde eu tenho aqui a tensão T1. O que mais que eu tenho de tensão ali? Eu tenho outra corda, que é aquela presa em B, tá? E daí eu tenho uma força aqui de tensão que eu vou chamar de T2. Maravilha. Então a T2 ela tá para cá. E eu vou ter também a tensão 1, que é a tensão daquela outra corda ali, que é aquela presa em A. Então vamos colocar aqui essa outra tensão. Eu vou dizer que essa aqui é a corda 3, tá? Gente, o que eu vou ter que fazer é decompor aquelas forças para quê?
Para assim que eu decompor aquelas forças, eu consegui descobrir quanto que vale o T2 em termos de P. Por quê? Eu sei que a T1 vale P. Então, se eu sei que a T1 vale P, eu vou ter que acabar achando alguma relação onde apareça a T1 ali. Vamos deixar escrito isso. Aqui, ó. A T1 é igual a P. Essa tensão aqui tem que ser igual a esse peso para que o bloco permaneça em repouso. Isso aí é uma constatação de uma certa obviedade, tá? A T2, gente. A T2 eu vou separar em duas componentes. Numa horizontal e na outra vertical. Eu vou transformar essa T2... Eu tenho uma força inclinada ali, como é a T2. É a mesma coisa que eu ter uma componente na horizontal, que eu vou dizer que é T2x, e uma componente na vertical, que eu vou chamar de T2y. À medida em que eu faço essas duas forças, T2y e T2x, aparecerem ali, a T2 desaparece. Eu transformei, eu decompus a T2 em T2x e T2y. Gente, o que acontece? Essa força T2y é a única que tu tem para cima. E tudo que tu tem para cima tem que ser igual a tudo que tu tem para baixo para aquele sistema ficar estático, para aquele sistema ficar em repouso. Portanto, a gente tem que escrever isso aqui, que o T2y tem que ser igual ao T1, ou seja, o T2y, por outro lado, tem que ser igual a P. Então, vamos escrever isso aqui também. T2y é igual a P. O que eu vou ter que fazer agora, gente? Eu vou ter que fazer aparecer aqui no lugar do T2y o T2 para poder relacionar ele com o peso. Que, afinal de contas, é isso que eu estou te perguntando nas alternativas. Como é que o T2 se relaciona com o peso? E a gente vai botar o T2 de alguma maneira aqui. Como é que eu posso relacionar o T2, que é essa hipotenusa aqui, com o T2y, que é esse cateto aqui? Bom, gente, se eu desenhar esse ângulo θ aqui, que é o ângulo do T2 com horizontal, a gente pode escrever que o seno de θ, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, bom, o seno de θ, ele vai ser o cateto oposto, que é o T2y, sobre a hipotenusa, que é o T2. Certo? Tá aqui a hipotenusa. Muito bem. Mas o seno de θ, se a gente for ver, o θ ele também aparece aqui, ó. O seno de θ, ele é o cateto oposto, que é esse tamanho L aqui. Esse tamanho L. Sobre a hipotenusa. Bom, quanto é que é o tamanho da hipotenusa ali, gente? Eu não sei quanto é que é o tamanho da hipotenusa, mas eu tenho como descobrir. Como é que eu tenho como descobrir qual que é o tamanho da hipotenusa? Se tudo isso aqui é 2L, tá? Se tudo isso aqui, ó, na horizontal é 2L, e daqui até aqui tu tem L, obviamente que daqui até aqui tu tem L também. Se eu tenho que isso aqui é L, se eu tenho que isso aqui é L, quanto é que vai ser o tamanho da hipotenusa, gente? Ah, não sei quanto é que é o tamanho da hipotenusa. Usa o Pitágoras. Usa que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá? Cateto 1 mais cateto 2 ao quadrado. Portanto, a hipotenusa ao quadrado é L ao quadrado mais o outro cateto também é L. Fica L ao quadrado. Portanto, a hipotenusa ao quadrado, L ao quadrado mais L ao quadrado é 2L ao quadrado. Certo? Para descobrir quanto que é a hipotenusa, tiro a raiz. Hipotenusa igual a raiz de 2L ao quadrado. A hipotenusa, portanto, é raiz de 2 vezes L. Então, aqui fica que o seno de θ é igual a raiz de 2 vezes L. Corta, fica que o seno de θ
seno de θ é igual a 1 sobre raiz de 2. E a gente vai deixar escrito assim mesmo, a raiz ali embaixo, porque não estamos ainda na resposta final. O que eu vou fazer agora, gente? O que eu vou fazer agora é isso aqui, ó. É substituir o seno de θ que está aparecendo aqui por 1 sobre raiz de 2. Então, eu vou botar aqui, ó, 1 sobre raiz de 2, tá? Vai ficar assim, ó, 1 sobre raiz de 2 igual a T2y sobre T2. Pego o T2, passo multiplicando, pego a raiz de 2, passo multiplicando, fica assim, ó, que T2 é igual a raiz de 2 vezes T2y. Só peguei quem estava embaixo, passei multiplicando. Esse aqui que estava embaixo também passei multiplicando. Portanto, fica aqui a tensão 2. Tensão 2 é igual a raiz de 2 vezes a T2y. Só que quanto é que é a T2y, gente? Olha bem. A gente tinha escrito isso aqui antes, ó. Que a T2y, ela era justamente igual ao peso. Que essa componente vertical da T2 tem que ser igual ao peso para o bloco ficar em repouso. Portanto, eu substituo T2y por P. E daí fica que a tensão 2 é igual a raiz de 2 vezes P, como está na alternativa da letra D de Dinamarca. Tá? Era uma questão aí de estática, e como todas as questões de estática, na verdade todas não, mas muitas delas costumam envolver ali o teu conhecimento de seno, cosseno e tangente, que é uma coisa bem importante de se saber para resolver essas questões. Uma questão aí de nível médio, mas bem dentro do padrão das questões de estática. Então vamos lá, gente. Questão da PUC do Rio de Janeiro de 2013. Uma questão aí sobre estática do corpo extenso. Deseja-se construir um móvel simples com fios de sustentação, hastes e pezinhos de chumbo. Os fios e as hastes têm peso desprezível. A configuração está demonstrada na figura abaixo. O pezinho de chumbo quadrado tem massa 30 gramas e os pezinhos triangulares têm massa 10 gramas. Para que a haste maior possa ficar na horizontal, qual deve ser a distância horizontal x em centímetros? Então, essa barra aqui, essa haste tem que ficar na horizontal, ou seja, sem girar para um lado nem para o outro, sem girar num sentido nem no outro. Quer dizer, o momento das forças que tendem a fazer a barra girar no sentido horário tem que ser igual ao momento das forças que tendem a fazer a barra girar no sentido anti-horário. Quem é que são as forças que tendem a fazer a barra a girar no sentido horário, gente? É essa força aqui, ó. Essa é força FD aqui. Força que eu disse que é a força FD por causa que está atuando na direita ali. E quem é que são as forças que tendem a fazer a barra girar no sentido anti-horário? Esse FE aqui. Força para a esquerda, tá? Muito bem, gente. Muito bem. O momento de uma força nada mais é do que o produto da força vezes a distância em relação à linha de ação de força até o eixo de giro, tá? Se a barra fosse girar, ia girar em relação a qual ponto, né, gente? Esse ponto azul que eu estou desenhando para vocês. Portanto, a distância de um dos lados é 30 e a distância do outro lado é x. E é justamente esse x que eu quero achar. Muito bem, gente, muito bem. O momento que tende a fazer a barra girar no sentido horário é essa força FD vezes a distância de 30 centímetros. E o momento no sentido anti-horário é aquela força FE vezes a distância x. Não precisa mudar as unidades, gente. Se eu usar centímetro desse lado aqui obrigatoriamente vai sair em centímetro, porque as forças, né, os newtons de força vão acabar se anulando. Muito bem. Quanto que é o valor daquela força FE, força na esquerda ali, gente? Bom, se eu tenho uma força FE atuando desse lado da corda aqui, desse lado do cabo, eu tenho uma força FE atuando daquele lado da corda ali.
E eu tenho uma força aqui atuando para baixo sobre o bloquinho, que é a força peso ali do bloquinho da esquerda. Tá? Então eu posso dizer com certeza que o peso é igual à força FE. Então a gente pode escrever que a força FE é igual ao peso E ali, vezes X. Aqui desse lado tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Eu vou ter o peso desse triângulo aqui, atuando para baixo. Peso do triângulo. Aqui eu vou ter o peso do triângulo atuando para baixo também. Peso do triângulo. Para igualar, para esse triângulo não rodar, gente, eu vou ter aqui uma força F1. E aqui eu vou ter uma força que é F1 também, já que os triângulos são iguais, certo? Se eu tenho uma força F1 atuando desse lado da corda, eu tenho uma força F1 atuando desse lado da corda aqui também. Lembra que as forças atuam sempre dos dois lados da corda. Muito bem. Mas se eu tenho uma força F1 atuando para cá, para baixo, outra força F1 atuando para cá, para baixo, gente, obrigatoriamente eu tenho uma força atuando para cima, que esse cabo aqui faz, que ela tem que valer 2 F1. Para que tudo que eu tenho de força para baixo nesta haste pequena aqui seja igual a tudo que eu tenho de força para cima naquela haste ali. Eu tenho F1 e F1 para baixo, eu tenho no total 2 F1 para baixo, eu tenho que ter 2 F1 para cima. Então eu já posso te dizer com certeza que essa força 2 F1 aqui, ela vale FD. Então 2 F1 é igual a FD. E tudo isso vezes 30, tá? Só que quanto é que é o F1, gente? O F1, ele é justamente igual ao peso do triângulo. Então eu tenho 2 vezes o peso do triângulo vezes 30 igual ao peso do bloquinho ali da esquerda vezes X. Peso do triângulo, gente. Massa do triângulo vezes gravidade. Peso do bloquinho ali. Massa do bloquinho vezes gravidade vezes X. A gravidade, como está aparecendo ali, não sei o que aconteceu aqui agora. Deixa eu só... Ah, tá, consegui. Como a massa... como a gravidade, na verdade, está aparecendo dos dois lados ali da igualdade, multiplicando todo mundo, eu posso cortar ela. Ela desaparece ali da multiplicação. Aqui desse lado é o peso do triângulo, ou seja, é a massa do triângulo. E, gente, como a massa deste lado esquerdo e deste lado direito da equação vão estar ambas em gramas, elas vão acabar se cancelando essas unidades. Então, eu não preciso mudar as unidades só por causa disso. Só porque dos dois lados da igualdade ali aparece grama e vai cancelar, pelo mesmo motivo que a gente não precisou transformar os centímetros. Então, vai ficar 2 vezes a massa do triângulo. Quanto é que é a massa do triângulo? Tem massa 10. 2 vezes 10 vezes 30 tem que ser igual à massa do quadrado de chumbo, que é 30, vezes X. 30 está aparecendo dos dois lados da igualdade. Corta. Corta, 2 vezes 10, 20. X é igual a 20. O que? Centímetros. Portanto, a distância ali tem que ser de 20 centímetros, como está na alternativa da letra C de Canadá. Tá? E uma questão não tão difícil assim, mas que tu tinha que tomar cuidado com essa questão das unidades, né? De que tu não precisava necessariamente transformar elas. Se tivesse transformado as duas massas, tanto a do triângulo quanto a do quadrado, para quilogramas, ia ter dado a mesma resposta, assim como se tu tivesse transformado a distância para metros e depois tu teria que refazer uma transformação para centímetros. Não fazendo fica mais simples, fica mais rápido de resolver. Então aí uma questão da FUVEST de 2015 que fala o seguinte, ó. O guindaste da figura acima pesa 50.000 newtons sem carga e os pontos de apoio de suas rodas no solo horizontal estão em x igual a 0. Então tá aqui, x igual a 0 e x igual a menos 5 metros. O centro de massa CM
do guindaste sem carga está localizado na posição x igual a -3, y igual a 2 metros. Na situação mostrada na figura, a maior carga P que esse guindaste pode levantar pesa. Bom, gente, o que tu vai ter que entender aqui é o seguinte. O que vai servir como nosso ponto de referência, como nosso ponto de apoio, e saber se o guindaste vai rodar, se ele vai girar ou não, é essa roda daqui, ó. Tá? Então, essa roda daqui vai servir para a gente saber se ele vai girar ou não. Por quê, gente? Porque dependendo do valor desse peso que tu botar aqui, o guindaste pode girar na horizontal ou não. E é justamente isso que tu quer descobrir. Bom, então aquele ponto ali é o nosso eixo de giro. Eu vou desenhar uma linha aqui que passa por esse nosso eixo de giro. O que acontece? O que tu tem de forças atuando aqui? Aqui, gente, tu vai ter a força PC, que é o peso da carga levantada pelo caminhão. E deste lado aqui, gente, aqui tu tem o peso do caminhão guindaste, no caso. Aqui tu tem o peso do guindaste. Gente, para um objeto não girar nem no sentido horário, nem no sentido anti-horário, o momento das forças que atuam no sentido horário tem que ser igual ao momento das forças que atuam no sentido anti-horário, tá? O momento das forças que atuam no sentido horário vai depender da força e vai depender da distância da linha de ação da força, ou da distância da força, da linha de ação da força até o eixo de giro. Como assim, gente? A distância da linha de ação da força, a linha de ação da força para começar a dar carga, é essa linha aqui, vertical. A distância perpendicular ao eixo de giro é esse tamanho aqui. É justamente 2 metros. E a distância desta linha de ação da força, que é essa linha que eu estou te mostrando agora, ao eixo de giro, é isso daqui, que são 3 metros. E daí os momentos têm que ser iguais. O peso do guindaste vezes 3 tem que ser igual ao peso da carga vezes 2. O peso do guindaste é 50.000, portanto, 50.000 vezes 3 tem que ser igual ao peso da carga vezes 2. Passa o peso da carga dividindo, fica 50.000 vezes 3 dividido por 2 igual ao peso da carga. 50.000 por 2 dá 25.000, vezes 3 dá 75.000. Portanto, o peso da carga tem que ser de 75.000 newtons, como está na alternativa da letra C de Canadá. É muito importante de tu entender o seguinte, gente. Tu só considera a força e o chamado braço de alavanca da força. No caso aqui, 3 e 2 são os chamados braços de alavanca. É isso que importa no momento de uma força.